Bom dia a todos, paz do Senhor a todos vocês. É uma oportunidade muito legal da gente estar aqui novamente, né, continuando o estudo Fundamentos da Fé Cristã. É lógico que a gente queria estar com a igreja aqui, né? Infelizmente ainda estamos vivendo essa realidade da pandemia, então não é possível, mas eu convido a todos vocês a acompanharem esse estudo que a Comunidade Cristã Nova Vida começou já faz bastante tempo, né? Acredito que uns 2 anos já. E agora, nesse domingo pela manhã, a gente está começando junto com vocês um tema de grande importância. Tá? Eu acredito que de todos os estudos que a gente trouxe até aqui com vocês, né, de todas essas doutrinas que fundamentam a fé cristã, eu acredito que esse estudo que a gente está começando hoje talvez seja o mais importante de todos. A gente já deu, né, aqui para a igreja, antes de acontecer, infelizmente, a pandemia, uma introdução. Então, hoje a gente quer começar uma nova fase, né? A gente está quase que começando do zero e a gente vai fazer, né, algo bem informal, como se você estivesse aqui comigo, como se você estivesse dentro de uma sala de escola dominical, né? E a gente fosse conversar e aprender juntos, né, a respeito desse tema tão importante, desse tema fundamental na vida cristã, que é a santificação. E por que a santificação ela é tão importante? Por que a santificação ela é tão fundamental? Existem inúmeros ensinos, né? A Bíblia inteira ela ensina sobre santificação, existem inúmeros versículos que falam sobre esse tema, mas eu escolhi um versículo que é um dos mais simples, né? Um dos mais sucintos, mais objetivos da Bíblia. E eu acredito que, apesar dele ser pequeno, ele é muito profundo, né? Que é aquele final de Hebreus 12, 14, que fala, né? Você pode acompanhar aqui na nossa lousa, a gente vai usar bastante a lousa, tá? E no final lá de Hebreus 12, 14, fala o seguinte, que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, santidade, sem santificação, né? Ninguém verá a Deus. Você já parou para meditar profundamente sobre o que tem dentro, sobre qual ensino tem dentro desse pequeno versículo aqui? Então vamos analisar juntos, vamos estudar juntos esse versículo aqui. Olha só, é uma afirmação, né? Está falando que sem esse elemento aqui, ó, que a gente chama de santidade, sem isso aqui, ninguém verá a Deus. Eu quero que você observe o seguinte, que ele está colocando, que o versículo está colocando uma realidade futura, ó, verá a Deus. Então fica evidente que aqui está falando o quê? Está falando a respeito do céu, né? Não está falando que você vai ver a Deus fisicamente aqui, isso daqui nunca ninguém viu, né? A Bíblia afirma isso, que nunca ninguém viu a Deus, né? Deus se revelou, né, através de Jesus, que é a palavra viva, se revela através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, mas ninguém viu a Deus. Mas nós temos essa viva esperança, que um dia, né, quando formos transformados, formos glorificados, formos, né, embora dessa terra aqui, nós finalmente veremos a Deus no céu, né? E aí eu queria te perguntar, para você começar a meditar comigo na importância desse tema. Existe alguma coisa mais importante na tua vida do que você ter a certeza de que você vai estar no céu em toda a eternidade? Será que existe alguma coisa que é tão importante como ter certeza que você estará no céu quando partir dessa vida? Ou, deixa eu te fazer a pergunta de uma outra forma. Será que você trocaria o céu por alguma coisa dessa vida aqui, por mais rica, por mais bela que fosse? Você trocaria o céu por riqueza? Você trocaria o céu por prazer? Você trocaria o céu por fama? Então eu acredito que não há nada mais importante, né? Se você realmente é um cristão, eu acredito que não há nada mais importante para você do que ter a certeza da sua salvação, do que ter a certeza de que você em breve estará no céu, de que você em breve verá a Deus. Mas olha só, olha aqui que o versículo nos fala. Ele fala assim, que essa realidade futura, a realidade do céu, né? E nós sabemos que a realidade que se contrapõe ao céu é a realidade do inferno, ou seja, a Bíblia é muito clara em dizer que só há 2 caminhos após a morte. Ou você vai
para o céu ou você vai para o inferno, né? A gente tem que ser muito claro e muito objetivo, porque hoje em dia se prega muito pouco a respeito do céu, se prega muito pouco a respeito do inferno, e automaticamente se fala pouco, se prega pouco, né? Em muitas igrejas, tá? Não estou generalizando, se fala pouco a respeito de santidade, se fala pouco a respeito de santificação. Então eu quero falar com vocês no próximo estudo sobre a realidade do céu. Nós vamos ter um estudo aqui para falar sobre o céu, nós vamos ter um estudo aqui para falar sobre o inferno, mas hoje eu quero analisar essa grande frase, né? Uma pequena frase com um grande ensino, que fala que para eu e você, para nós termos acesso a essa realidade aqui, para a gente ter acesso ao céu, nós precisamos ter santidade, porque sem santidade, olha o que o versículo fala, ó, ele fala o seguinte, que ninguém verá a Deus. Então esse ninguém aí é muito amplo. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim que não importa se você é um crente, um cristão que está numa igreja faz 50 anos. Não importa se você levantou a mão num apelo e aceitou Jesus. Não importa se você, como eu, é um professor de escola bíblica, se você é um cantor na sua igreja, se você é um pastor da sua igreja. Isso não importa. Tá? O versículo ele é muito claro. Ele fala o seguinte, que sem santidade ninguém verá a Deus. É muito claro o ensino que ele nos traz aqui. Sem santidade ninguém nunca vai chegar no céu. Ou seja, ele está falando o seguinte, que é necessário ser um cristão de verdade. É necessário ser um cristão de verdade para que a gente possa ver a Deus, para que a gente possa, né, ser glorificado, para que a gente possa finalmente fugir do inferno, né, e chegar até o céu. E aí eu te pergunto, você já parou para pensar o que é ser um cristão verdadeiro? Há muita confusão a respeito disso. Há muita confusão. Então a pessoa, às vezes, ela acha que ela é uma cristã verdadeira simplesmente porque ela participa de uma igreja, simplesmente porque ela foi batizada, simplesmente porque ela nasceu numa família cristã, ou porque ela tem uma carteirinha de membro de uma igreja, ou porque num dia, num determinado apelo, ela levantou a mão e aceitou Jesus. Ela pensa que ser cristã é isso. Mas quando a gente para analisar o ensino todo da Bíblia, a gente percebe que não. A gente percebe que a graça verdadeira que nos alcançou, ela é uma graça que a gente fala o seguinte, que ela não é uma graça barata, né? Eu vou colocar aqui no quadro o seguinte, só para a gente entender essa realidade da graça, né? Eu vou colocar aqui, ó, pastor, depois o senhor filma aqui do lado, vai ficar meio ruim aqui, mas só para a gente entender, né? Então vamos colocar aqui que seria a graça. Graça. A verdadeira graça, eu vou colocar aqui, ó, ela é preciosa. Essa é a verdadeira. E a falsa graça? É uma graça barata. Pode filmar aí, pastor. Estou saindo aqui da tela. Tá? Então, olha, a verdadeira graça, ela é preciosa. A gente está entendendo o que é ser cristão. Você precisa entender o que é ser cristão. E ser cristão implica em ser santo, em ter santificação na sua vida. E sem você entender isso aqui, sem você ser isso aqui de verdade, você não chega aqui, ó. Você não chega no céu. Para isso, você tem que entender a diferença entre a graça verdadeira, que é preciosa, e a graça falsa, que é barata. Então, deixa eu tentar te explicar com um exemplo. Ser cristão, eu acho que a maneira mais simples de eu tentar te explicar o que é ser cristão é te dizer que, à luz de todo esse ensino que a gente vai te trazer sobre santificação, ser cristão é entrar numa guerra. Sim, entrar numa guerra. É você ser convocado e você entrar e participar de uma guerra. Você já parou para pensar o tanto que é fácil, de uma certa maneira, entrar numa guerra? Imagina o seguinte, imagina que o Brasil entrou em guerra, que o teu país entrou em guerra. Você já deve ter assistido, como eu, vários filmes de guerra. Então, no filme de guerra que a gente vê, o sujeito que está, né, aquele homem que está em idade militar, ou aquele que participa já de um exército,
basta um carimbo, não é verdade? Basta que um oficial, alguém que vai fazer essa seleção, ele pegue o formulário lá com o teu nome e veja que você está apto, né? E nos filmes de guerra que a gente assiste, né, carimbou, e você está aprovado e você vai para a guerra. Então, ir para a guerra, né, aparentemente é muito fácil, mas estar lá na guerra, participar da guerra, é muito difícil. É muito difícil. Então é assim que a gente tem que começar a entender o que é ser cristão de verdade. Ser cristão é ser convocado para essa guerra. Então, olha só, entrar por essa guerra não é tão difícil. Por quê? Porque Jesus já carimbou o nosso passaporte. Jesus já pagou por nós na cruz. Então, para ser cristão, não adianta você querer fazer promessa, você querer fazer boas obras, você querer fazer um monte de coisa para ganhar a sua salvação. Efésios 2:8 é muito claro com relação a isso. E ele explica o seguinte, que pela graça, a graça verdadeira, a graça preciosa, pela graça sois salvos por meio da fé. E isso é um dom, é um presente de Deus. E não vem das obras, não vem de nada que eu possa fazer, que você possa fazer, para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, olha só, entrar na guerra, se você creu em Jesus Cristo de todo o teu coração, se você se arrependeu de todo o teu coração, se você teve um arrependimento sincero, se você entendeu que você é um pecador, se você pediu para que Cristo salvasse você, né? Então, essa entrada, né, que seria aquelas outras doutrinas que a gente já estudou, regeneração, justificação, a entrada aparentemente é simples, tá? Mas ficar nessa guerra ou participar dessa guerra, que aí a gente vai começar a falar em santidade, aí a gente vai começar a falar em santificação, não é nada simples. Não é nada simples. Então, observe que muita gente para na primeira parte daquele importante ensino de Efésios 2. Ele para naquele momento que fala assim, não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas se você ler a sua Bíblia, você vai ver que tem uma continuidade naquilo. E a continuidade vai falar justamente isso aqui, ó. Quando fala assim, não vem das obras para que ninguém se glorie, mas nós somos feitura sua, feitura de Deus. Na Nova Versão Transformadora fala que nós somos obra-prima de Deus. Para quê? Para praticarmos as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que estivéssemos nelas. Então, o que são essas boas obras que a Bíblia fala? Nós não podemos confundir essas boas obras apenas com atos de caridade, apenas com ajuda ao próximo, etc. e tal. Por exemplo, esses dias para trás, a escola, através a Bom Samaritano, onde a minha filha estuda, ela fez uma campanha bem legal, né? O pastor Joelmar, ele coordenou e nos convidou, e a gente foi lá e participou com algumas cestas básicas. Então, eu me senti muito bem de poder ir lá comprar, né, 2 cestas básicas e doar para alguém que eu nem conheço, que está passando dificuldade diante da realidade aí do Covid, né? Então aquilo é uma boa obra e nós temos que fazer isso, né? Nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que fazer obras sim para os nossos irmãos em Cristo ou para aqueles que a gente nem conhece, isso faz parte. Mas quando a Bíblia fala dessas obras, tá? Que nós somos feitura de Deus, que nós somos obra-prima de Deus, para aquelas obras que Deus preparou de antemão, são obras relacionadas a uma vida santa. São obras de uma vida que se importa em fazer a vontade de Deus. Essas boas obras são o fruto da nossa vida. Entende? Então, ser cristão implica em 2 partes. Você tem que, de um lado, aí eu vou pedir para o pastor gravar aqui, ó, esse outro quadrinho aqui embaixo. Então, de um lado, nós temos aqui a graça. Mas de outro lado, nós temos a santidade. Então, olha só, é importante que essas 2 coisas aqui estejam unidas na sua vida, tá? Se você é um cristão que só foca aqui, ó, você acha que porque você levantou a mão um dia, porque você participa de uma igreja, ou você foi batizado, ou você aceitou Jesus, você pode levar uma vida de qualquer jeito.
Você pode levar uma vida sem frutos. Você pode levar uma vida que não entre pelo caminho estreito. Você pode levar uma vida que não tem fundamentos. Você está enganado. Então observe, né? O sermão por excelência do Senhor Jesus Cristo foi o Sermão do Monte. Então, se você pegar a sua Bíblia, eu vou pegar aqui a minha Bíblia. Em Mateus capítulo 5, né, nós temos capítulos 5, 6 e 7, vão falar sobre os ensinos de Jesus no Sermão do Monte. Mas o que eu quero que você observe muito bem é o final do sermão de Jesus. Você observa que depois que ele passa uma série de instruções, né, ele vai falar, por exemplo, ele começa a terminar o seu sermão falando da porta estreita. Então, quando ele fala assim, gente, entrem pela porta estreita, a entrada que conduz à destruição é ampla e larga a porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil e poucos são os que encontram. Então, o que Jesus está explicando? Jesus está explicando o seguinte, que ser cristão de verdade é você entrar por essa porta estreita e ir por esse caminho apertado, é você entrar numa guerra. E essa guerra é contra o quê? Essa guerra é contra o mundo que está contra você, é contra Satanás que está contra você e contra o pecado que reside na sua própria velha natureza, na sua própria carne, né? Então, quem não entendeu que tem que entrar por esse caminho estreito, por esse caminho apertado, observe que Jesus fala que, gente, é pouca gente que acha isso. Então, não se engane pensando que a maioria das pessoas, só porque participam de uma igreja, vão estar naquele grande dia na presença de Deus e ser aprovados. Não! Se essas pessoas que participam de uma igreja, elas não viverem uma vida de santidade, elas não entenderem que ela tem que entrar nessa guerra contra a carne, nessa guerra contra o pecado, nessa guerra contra o inimigo das nossas almas, e lutar arduamente nessa guerra todos os dias, e buscar a santidade, santidade naquilo que ela faz, santidade naquilo que ela pensa, santidade entrando por esse caminho difícil, por esse caminho apertado, que Jesus fala que são poucos os que conseguem entrar. Então, o que Jesus fala? Que se você não entrar pela porta estreita e não caminhar por esse caminho apertado, que ele mesmo fala que é difícil, que ele mesmo fala que poucos vão encontrar, você não pode se enganar achando que você é um cristão. Então, olha só, eu quero chamar a atenção para você. Teve uma vez que a gente estava dando um estudo aqui na igreja, que eu falei a seguinte frase. Eu falei o seguinte, olha, eu acho melhor chegar no céu com medo de ir para o inferno, do que chegar aqui, chegar no inferno tendo certeza que você ia para o céu. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você não tem que ter certeza da sua salvação? Muito pelo contrário. Eu te estimulo a você a buscar a certeza da sua salvação. Mas o que eu estou querendo te dizer é que a Bíblia está cheia de avisos a respeito disso. Observe que Jesus, nos próximos versículos, depois você pode ler na tua casa, ele falou o seguinte, falou, gente, verifiquem os frutos de vocês. Porque a boa árvore, ela tem que dar bons resultados, ela tem que dar bons frutos. Observe que Jesus falou o seguinte, olha, tudo isso ele está nos ensinando sobre santidade. Ele falou sobre duas casas. Essas casas aparentemente eram iguais. Só que ele fala o seguinte, que uma casa tinha fundamento, na onde? Na areia. E a outra tinha fundamento na rocha. E aí ele nos ensina o seguinte, que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus, irmãos? É a vossa santificação. Então só aquele que se esforça para batalhar nessa guerra, só aquele que se esforça para ter santidade, é só ele que vai entrar no céu. Entendeu? E olha que Jesus ele chama a atenção e ele fala assim, olha aqui, só um minutinho, deixa eu pegar a Bíblia de novo aqui, Olha o que Jesus fala sobre os verdadeiros discípulos, verdadeiros cristãos. Ele fala assim, nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato, na NVT está falando de fato, fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus.
E aí fala de um dia do juízo. E aí fala, ó, versículo 22 de Mateus 7. Fala assim: no dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Quem que profetiza em nome do Senhor, irmãos? Profetizar é você falar de Cristo. Profetizar é você ensinar, como eu estou ensinando. Profetizar é você pregar. Observe que está falando com pastores aqui, está falando com pregadores, está falando com você que fala de Cristo para o teu amigo, para o teu vizinho. Então está falando aqui, olha, que naquele dia eles vão falar assim: não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome e não realizamos milagres em teu nome? É até difícil de entender isso aqui, né, irmãos? É difícil de entender que alguém que expulsou demônio e que realizou milagre não vai entrar no céu. E aí Jesus responde, ele fala assim, olha, eu, porém, responderei, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês, né? Numa tradução mais conhecida, fala assim, vocês que praticam a iniquidade, vocês que desobedecem à lei, vocês que não seguem pelo caminho apertado da santidade, vocês que acham que é só graça, vocês que acham que ter uma vida cristã é uma vida fácil, é um caminho largo. Ter uma vida cristã não implica em entrar na guerra. Vocês que pensam assim, vocês estão enganados. E observe que o apóstolo Paulo, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele fala assim, gente, examinem-se a vocês mesmos. Examinais a vós mesmos se vocês estão na fé, senão vocês já estão reprovados. E observe que ele fala dele mesmo, ele fala assim que na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios também, no capítulo 9, versículo 27, ele fala assim, gente, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à submissão, à escravidão. Para quê? Para que eu, pregando a muitos, eu não seja condenado. Então nós temos que começar a entender o seguinte, que você não pode ter, né, eu vou mostrar aqui na lousa novamente, ó, você não pode ter essa graça barata aqui, ó, essa graça que não te custa nada. Observe que Jesus falou o seguinte, Jesus falou, olha, você quer ser cristão? Para e faz as contas. Ninguém vai fazer uma construção, vai fazer uma torre e não para calcular. Você quer ser cristão? Assuma a sua própria cruz, né? Renuncie, né? Pega a sua cruz e siga-me. Tudo isso, gente, está apontando para isso aqui, ó, para santificação. Sem santificação, ninguém, observe, ninguém, não se engane, você não vai ver a Deus. Eu te pergunto, quem é você? Quem é você quando ninguém está vendo? Quem é você quando só Deus está te enxergando? Quem é você lá dentro do teu coração? Quem é você no mundo espiritual? No mundo que só Deus, os anjos e os demônios enxergam. Quem é você lá? Eu quero encerrar esse estudo de hoje, eu vou ser breve, e aí no estudo que vem a gente vai continuar a falar a respeito, e depois a gente vai chegar aqui no céu, no inferno. Então peço a vocês que acompanhem, é importantíssimo esse estudo, para a minha vida, é importantíssimo para a vida de vocês. Mas enfim, eu quero terminar esse estudo falando para vocês o seguinte. Imagina o seguinte, olha, imagina que você, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais prático. Imagina que seu sonho era ter um carro roxo. Eu acho que ninguém gosta de ter um carro roxo. Não estou falando daquele roxo vinho, tá? Estou falando daquele roxo magenta, aquele coisa roxo fosforescente, né? Tecido de caixão. Mas você queria ter um carro roxo, e você foi lá na loja e comprou um carro roxo. E você achou que você estava, né, como diz a linguagem adolescente, você estava abafando, né? Você estava se achando. E você andava com o carro roxo e chamava a atenção de todo mundo. E enfim, você se achava o máximo com esse carro roxo. E aí, de repente, um dia você cai a ficha, você recebe uma iluminação, você percebe que é uma vergonha você andar com aquele carro roxo. Que na verdade você não está chamando a atenção de ninguém, que na verdade é uma insanidade, que ninguém deveria andar com um carro daquela cor. E aí você vai num funileiro, e você procura o funileiro,
e lá no funileiro você fala assim, olha, eu tive esse carro roxo aqui a vida inteira, mas agora eu percebi que eu quero ter um carro branco. Então, eu quero que você tire essa pintura roxa e você coloque uma pintura branca. E aí o funileiro fala assim, olha, para fazer um bom serviço, nós temos que pegar um maquinário específico, arrancar toda essa tinta e colocar uma tinta branca da melhor qualidade. Isso vai custar R$ 5.000. E aí você fala assim, fala, não, faz um negócio mais barato para mim, ó. Eu só estou disposto a gastar R$ 500 para ter o carro branco. Aí o funileiro fala o seguinte, não, se você está disposto a gastar R$ 500, eu vou ter que pegar uma tinta da pior qualidade e jogar essa tinta em cima aí do teu carro. Não vai ficar muito legal, não vai ficar muito forte, enfim. E aí ele faz assim. E aí beleza, você vai lá, pega o carro. Se você olhar de longe aquele carro, parece que ele é branco. Se você chegar de pertinho, você vai até ver o roxo por trás do branco. E com o tempo, o que vai começar a acontecer? Aquele carro vai começar a descascar. Aquela tinta branca de má qualidade vai começar a cair e vai aparecer o roxo que está por baixo. Por que eu estou te dando esse exemplo? Esse é o exemplo do cristão que não é verdadeiramente cristão, que é um cristão entre aspas. Tá? Esse é o exemplo do cristão que não tem uma tinta branca verdadeira sobre a vida dele, que não tem a santidade, a brancura da santidade sobre a vida dele. Porque era necessário o quê? Arrancar todo aquele roxo, arrancar todo aquele pecado. Era necessário que ele fosse o quê? Não um cristão reformado, era necessário que ele fosse uma nova criação, uma nova criatura. E ele até acha que ele é uma nova criatura, porque tem uma capinha branca, mas por trás daquilo não é. Tá? Então Jesus, certa feita, né, ele chegou numa figueira. Ele chegou numa figueira e a Bíblia fala que ele teve fome, ele foi até aquela figueira. Aquela figueira estava cheia de folhas. Então, olha só, os estudiosos dizem, né, eu não entendo nada de agricultura, mas dizem o seguinte, que se há folha na figueira, normalmente o fruto vem antes da folha, ou vem junto com a folha. Então que Jesus, apesar de não ser época de figos, ele foi naquela figueira e procurou o figo, por quê? Porque se tinha folha era para ter algum fruto lá. Então eu quero que você imagine Jesus chegando naquela figueira, remexendo ali, no meio das folhas e não achando fruto nenhum. E o que a Bíblia fala? Que ele amaldiçoou a figueira e a figueira secou. É o único milagre negativo, né, de Jesus, se é que a gente pode dizer assim. Ele amaldiçoou e secou a figueira. Então tem muito ensino nisso daí, né? Depois tem uma pregação, se você quiser assistir, muito boa na internet, do pastor Hernandes Dias Lopes, falando sobre essa figueira, recomendo a todos vocês. Mas enfim, está falando de uma vida de aparências. Está falando de alguém que é um hipócrita. Está falando de alguém que tem uma aparência cristã, mas quando Deus olha para dentro do coração, quando Deus olha para as obras de santificação, quando Deus olha para ver se aquela pessoa está realmente engajada numa guerra contra a carne dela, engajada numa guerra contra o pecado, engajada numa guerra contra o mundo, se essa pessoa realmente está lutando para ter santidade na sua vida, Jesus não acha fruto. É só folha, é só aparência. É só um farisaísmo, é só uma hipocrisia, entende? E aí a gente tem que parar para pensar o seguinte, eu encerro com isso. Ser cristão, o que você acha? No século I ou no século XXI? É mais fácil ser cristão no século I? Era mais fácil no século I ou no século XXI? Quero que você observe o seguinte, para ser cristão, logo depois que Jesus ascendeu aos céus, os cristãos eram perseguidos, eram mortos, tomavam os bens deles, matavam a família. Então era muito difícil, né? Então era difícil ser um cristão entre aspas lá. Era difícil ser só folha naquela época. Por quê? Porque se você assumia o cristianismo na sua vida, às vezes você estava assumindo uma sentença de morte. Então, aparentemente, era muito mais difícil ser cristão no século I, ser cristão verdadeiro. Agora, olha só, ser cristão no século XXI significa que você não vai ter, na maioria dos lugares do mundo, essa perseguição, etc. e tal. Mas olha só, ser cristão no século XXI pode ser tão difícil, ou mais difícil ainda, ser um cristão verdadeiro no século XXI do que no século I. Por quê? Porque a vida hoje é mais fácil. A vida hoje é mais tranquila. São muitas as distrações. São muitas as tentações.
há 100 e poucos anos atrás, a pessoa levantava no domingo, o crente levantava no domingo e falava, não, hoje é dia de servir a Deus, hoje é dia de ir na igreja, hoje é dia de ir na escola dominical, né? Agora, hoje em dia, não. Hoje em dia, um aparelho de celular, você pode, com um aparelho de celular igual esse aqui, ó, ficar distraído o dia inteiro, olhando Facebook, olhando o Instagram, olhando a internet. Você pode pecar com um celular desse daqui o dia inteiro. É muita distração, é muita tentação batendo na porta. Entende? Então, por isso, não se engane, não é tão simples ser cristão no século 21. Ser cristão de verdade, cristão que une a graça com a santidade. Cristão que foi alcançado pela graça e que por isso ele sabe que tem que levar uma vida santa. Por isso ele tem que buscar essa estrada apertada, esse caminho difícil, esse caminho de santidade, esse caminho de realmente fazer a vontade de Deus. Então eu quero encerrar agora e eu quero... Só um minutinho. O que é, pastor? Ah, tranquilo. O pastor está falando que se quiser ir mais, pode ir aqui. Mas, enfim, a gente vai encerrar aqui, né? E no domingo que vem, eu pretendo chegar com vocês um pouco mais profundamente nesse estudo. E no domingo que vem, deixa eu só apagar aqui, ó, só para dar uma prévia daquilo que a gente vai tratar, tá? Eu vou apagar aqui, ó. No domingo que vem, a gente vai começar a nossa meditação com vocês fazendo uma análise sobre duas linhas. Aqui, ó, nós vamos ter uma linha que é a linha da vida. E depois nós vamos analisar uma outra linha que não cabe aqui no meu quadro, na minha lousa, que é a linha da eternidade. Então nós vamos analisar a linha da vida e a linha da eternidade, tá? E depois nós vamos analisar também, no domingo que vem, uma equação, tá? Eu vou colocar aqui, ó, só para vocês terem um gostinho daquilo que a gente vai falar. No domingo que vem, no próximo estudo, a gente vai começar falando da linha da vida e da linha da eternidade. E a gente vai mostrar para vocês o que significa essa equação aqui, ó. Vou pegar a matemática e vamos misturar ela com a teologia. Eleição mais regeneração mais justificação é igual a santificação. Tá? Então, se você realmente se preocupa com a sua vida, se você realmente quer se examinar, se você realmente quer ter certeza de que você não é só folha, de que você tem fruto, se você realmente quer ter certeza que a hora que você sair dessa terra, você vai estar aqui no céu. Ó. Se você realmente se preocupa com a sua santificação, se você realmente acredita nessa frase aqui, que sem santidade ninguém verá a Deus, então eu te convido para estar com a gente no domingo que vem. Se você não se preocupa, se você acha que está tudo certo, está tudo tranquilo com a tua vida, não precisa nos acompanhar, tá? Mas se você, como eu, você se preocupa, você se cobra, você se examina, você quer ter a certeza, você quer, como está escrito lá na carta do apóstolo João, né? Todo aquele que tem essa esperança da vida eterna, esperança do céu, purifica-se a si mesmo, se santifica. Se você tem esse desejo de se purificar, se você tem esse desejo de vencer essa guerra, de sair vitorioso lá do outro lado, de que naquele grande dia, no dia do juízo final, você não receba essas palavras duras, né? Nunca vos conheci, mas você receba aquelas palavras. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o reino. Se você quer essas palavras, eu te convido a estar com a gente até o final. Muito obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso e logo mais nós te convidamos a estar, né, juntamente com a igreja a partir das 6:30 da tarde, né? O pessoal vai estar aqui louvando a Deus, o pastor vai estar aqui
enfim, a pregação da palavra continua. Esteja com a gente logo mais à noite e continue, né, a acompanhar os estudos da Comunidade Cristã Nova Vida, o pastor Cairo ministrando às quintas-feiras e também a gente ministrando na continuidade de fundamentos da fé cristã. Não perca nenhum, tá? Não perca nenhum e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, um bom domingo a todos vocês.